Pessoal, vamos gravar nesse vídeo aqui agora o trecho da aula que a gente vai falar sobre esses dois teoremas finais aqui da parte de derivadas, no livro do Ávila, né? Aqui. Vamos falar agora, vamos virar a página aqui, teorema do valor médio e que antes temos que falar do teorema de Rolle, né? Depois na sequência do teorema de valor médio. O teorema que trataremos a seguir, que é esse de Rolle, é uma consequência simples do teorema anterior que a gente viu lá de se a função tem um máximo ou um mínimo, então a derivada é zero, que é o teorema anterior que ele está falando. E tem evidente conteúdo geométrico. Ele nos servirá como lema, o teorema de Rolle vai nos servir como um lema, como um teorema preliminar acessório para a demonstração do teorema seguinte, que é o do valor médio. Que pelas suas várias consequências, esse teorema seguinte aqui do valor médio, é o resultado central do cálculo diferencial. Veja só a frase pesada que ele colocou aqui. Ele está colocando para a gente o teorema do valor médio como um resultado central do cálculo diferencial. Talvez até essa frase seja uma referência aos resultados que virão a seguir, que virão mais para frente aí, né, na teoria da análise, e que talvez vão, nas suas demonstrações, vão fazer uso do teorema do valor médio. Pode ser isso também. Então, é um teorema que, digamos assim, ele tem muitos corolários, muitas consequências, né? Ele é um teorema central do cálculo diferencial. E a gente vai ver o enunciado, vamos interpretar esse enunciado aqui, vou até fazer a figura no GeoGebra, e depois vamos ver a demonstração. Só que antes, a gente tem que ver esse teorema de Rolle, porque vai ser usado aqui na demonstração. Então, vamos prestar atenção primeiro nesse teorema de Rolle. Deixa eu colocar aqui na lousa. Aqui a gente fez todas essas observações, né? Tá ótimo. Deixa eu ir para o outro lado aqui, para abrir um espaço. Aqui. Teorema de Rolle. Então, o teorema aqui, ele diz, olha, vamos prestar atenção no enunciado dele antes da demonstração. Se f é uma função contínua, não é nem derivável, contínua a princípio, num intervalo AB, porém, fechado, AB, porém derivável, nos pontos interiores do intervalo AB, o que ele quer dizer com isso? Pontos internos ou pontos interiores. No intervalo aberto AB. O intervalo aberto AB são os pontos interiores do intervalo fechado AB. Então, ele está pegando uma função f definida no intervalo fechado AB e contínua nesse intervalo. Então, vamos colocar assim. Seja uma função f, dois pontos, para fixar as ideias aqui, de AB em R. Definida no intervalo fechado AB de valores reais. Essa função, seja ela contínua em todo o seu domínio, contínua em AB, e derivável em aberto AB. Derivável no aberto AB. Além disso, a gente vai supor que f de A é igual a f de B. Quer dizer, a função nos extremos do intervalo tem valores iguais. Olha só que interessante. Se a gente considerar que f de A é igual a f de B, depois de considerar tudo isso que eu falei antes, então, aí vem a paulada aqui, ó. Então, sua derivada, quer dizer, a derivada da função f, se anula em algum ponto interior. Quer dizer, então existe algum C pertencente ao intervalo aberto AB aqui dentro, tal que f' de C vai ter que dar zero. Tá? Com certeza. Então, vou colocar assim. Então, existe um Czinho pertencente ao aberto AB, tal que f' de C seja igual a zero. Ponto final. Olha só que interessante. Bom, demonstração.
demonstração. Primeira coisa que ele fala aqui na demonstração é que, olha, pode ser que a gente esteja, ele, digamos assim, ele começa por um caso particular, que seria o caso da função constante. Por que ele começou falando da função constante? Porque a função constante, ela vai satisfazer tudo isso aqui que ele está falando. Você pode imaginar a função constante definida de um intervalo fechado AB em R, ela é contínua em todo AB, função constante, ela é derivável em todo intervalo aberto AB, aliás, a derivada dela dá zero, derivada de constante é zero. Dá para você falar que o f de A é igual a f de B, porque ela é constante, então os valores dela são todos iguais. E com certeza vai existir um C pertencente ao AB, tal que a derivada dá zero, porque se ela é constante, em todos os pontos a derivada é zero. Tá? Então, o caso da função constante é um caso onde você facilmente verifica que esse teorema aqui está valendo, e ele já é um caso inicial particular que você pode desconsiderar, porque já está, digamos assim, já é evidente que está funcionando nesse caso. Vamos analisar outros casos onde a função não é constante. Né? Então, para o caso em que no caso em que f é constante, o teorema é imediato, vamos colocar assim. No caso em que a função f é constante, o resultado é imediato. Quer dizer, o teorema você vê que ele é imediatamente, está tudo satisfeito nas hipóteses e acontece a tese. Tá? O resultado é imediato. Não tem mais o que discutir, como eu expliquei para vocês, dá tudo certinho. Então, nós vamos analisar, vamos pegar o caso aqui, se a função não for constante. Né? Então, agora, deixa eu colocar aqui mais para baixo. Agora, no caso em que f não é constante, no caso em que f não é uma função constante, e agora? Como é que a gente prova que está valendo esse teorema aqui? Imagina que você tem uma função não constante, definida no intervalo fechado AB, definida no intervalo fechado AB, e contínua em todo esse intervalo, derivável, função não constante, derivável em AB e, por acaso, considerando que o f de A é igual a f de B. Ela tem o mesmo valor nos extremos, mas ela não é inteira uma função constante, tudo igual. Então, como que eu vou provar que vai ter um ponto aqui dentro desse intervalo, no intervalo aberto AB, um ponto C, tal que a derivada vai dar zero? Então, vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar aqui um negócio interessante. Ó. Opa, calma aí. Aqui. Se não for constante, essa função terá que assumir valores maiores ou menores do que f de A, e que é igual a f de B. Então, digamos assim, você tem uma função não constante, você tem aqui os dois valores, né? Os dois extremos aqui do intervalo, e você sabe que a função naqueles extremos, ela tem o mesmo valor. Digamos que o A está aqui, digamos que o A está aqui e o B está aqui. E você sabe que a função tem um valor f de A. E tem um valor f de B que tem que ser igual ao f de A pela hipótese do teorema. Né? Pela hipótese. Mas só que você está considerando uma função não constante. Então ela não pode ficar que nem uma reta horizontal aqui, indo essa altura aqui seria o f de A, que é igual a f de B. Está aqui, o f de A que é igual a f de B. Só que a função não é constante, então ela não pode ficar que nem uma reta aqui horizontal, né? Ela não é constante. Então ela precisa assumir ou valores maiores, ou valores menores, ou maiores e menores. Ela tem que fazer alguma coisa para não ficar constante. Né? Então, agora, no caso em que f não é constante, aquilo que ele falou ali, ó,
a função terá que assumir valores maiores ou menores do que f de A igual a f de B. A função terá de assumir valores maiores ou menores do que f de A, que é igual a f de B. Então, isso aqui está claro para mim, esse raciocínio até agora. Perfeito. Por outro lado, sendo contínua, quer dizer, mas como por hipótese f é uma função contínua, como por hipótese f é uma função contínua, num intervalo fechado, então f assume um valor máximo e um valor mínimo dentro desse intervalo. Isso aqui ele não citou, mas é um teorema que aparece lá no capítulo 7 do Elon, com o nome de Teorema de Weierstrass. Vamos colocar aqui para que os alunos vejam isso aí que eu estou falando. Quer ver? Vamos pegar aqui rapidamente o capítulo 7 e vamos, já que está na mão aqui o PDF, e vamos ir um pouquinho aqui adiante, que você vai ver que tem aqui o Teorema de Weierstrass. Você já vai ver aqui, ó. Vamos ver se eu localizo ele aqui. Funções contínuas em conjuntos compactos. O que é um conjunto contínuo? É o nosso caso ali do Teorema de Röhle, a função é contínua. E um conjunto, um intervalo fechado, que é um conjunto fechado ilimitado, é um conjunto compacto. A gente viu essa definição aqui no semestre passado, em análise 1. Então, aí vem esse Teorema de Weierstrass. Preste atenção nele. Imagina esse X aqui como sendo um intervalo fechado AB, que nem no nosso caso aqui. Imagina que aquele x lá é um AB aqui, que nem esse. Olha só o que ele vai falar. Seja uma função definida do intervalo fechado AB em R, contínua no conjunto AB todo, no intervalo AB todo. Então, existem x0 e x1, pertencente ao intervalo fechado AB, tais que f de x é maior ou igual que o f de x0 e f de x é menor ou igual que o f de x1 para todo x no intervalo. Ou seja, o que são os pontos x0 e x1? O x0 é um mínimo e o x1 é um máximo local, ou global até no caso, porque é em todo o domínio. São os pontos de mínimo e máximo da função no seu domínio aqui, intervalo AB. Esse é o Teorema de Weierstrass, que ele está usando ali sem citar. Né? Então ele está falando o seguinte, vamos voltar ali para o que no livro está escrevendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, cadê? Vamos voltar ali. Aqui. Como a função é contínua num intervalo fechado e limitado, que o intervalo fechado é sempre um conjunto limitado. Então, em outras palavras, como a função é contínua num conjunto compacto, é exatamente o caso ali, então ela vai assumir um valor máximo, que seria esse x1 aqui que ele está falando, é um valor que a f de x está sempre menor ou igual que ele, que o f de x1, então o x1 é o máximo, e vai assumir também um valor mínimo dentro desse intervalo AB, que é justamente esse x0 aqui, é o ponto de mínimo. F de x0 é um valor mínimo da função. Então, o Teorema de Weierstrass, a gente pode até colocar ali, para fazer a referência, que página que é essa aqui? Essa aqui é a página 82, Teorema 6, página 82 do Elon, capítulo 7. Tá? Só para o aluno que quiser checar. Então, vamos escrever aqui. Como a função é contínua num intervalo fechado, que é um conjunto compacto, né? Como f é, por hipótese, contínua, hipótese lá do teorema do enunciado, contínua num intervalo fechado AB, vírgula, que é um conjunto compacto, então, pelo Teorema de Weierstrass,
Eu não me lembro em que local do Ávila ele está, eu me lembrei só ali do Elon, né? Weierstrass, entre parênteses, ver página 83, perdão, página 82, cap 7, Elon. Então, pelo teorema de Weierstrass, F assume um valor máximo e um mínimo em AB. Em AB. Certo? E aí, o que isso aí ajuda a gente? Ajuda o seguinte. Então, se f assumir valores maiores do que f de A, vamos supor que ela seja uma função que parte aqui do f de A e só vai para valores maiores, que nem esse primeiro arco aqui que eu tinha feito, né? Vamos supor que ela é uma função assim, vai pegando só valores maiores, né? Então, até chegar ali no... até chegar aqui do outro lado, né? Então, nesse caso, ela vai ter um máximo aqui dentro. O máximo vai estar aqui no intervalo aberto, AB. Né? Vai estar aqui, o máximo aqui no meu desenho está mais ou menos por aqui. Né? Então, se f assumir valores maiores do que f de A, que é igual ao f de B, ela assumirá seu máximo num ponto interno, um ponto interior do intervalo fechado AB, ou seja, um ponto do intervalo aberto AB, que ele vai chamar esse ponto de C. E se assumir valores menores do que f de A, ela vai, então seria esse caso do segundo desenho aqui que eu fiz, a função ficar assumindo só valores menores, vai chegar uma hora aqui que ela vai assumir um ponto de mínimo, um valor mínimo, aqui no intervalo aberto, dentro do intervalo aberto, AB. Ela assumirá, então se f assumir valores maiores que f de A, assumirá seu máximo num ponto interno C, do intervalo aberto AB. E se assumir valores menores que f de A função assumirá seu mínimo num ponto interno C. Em qualquer caso, pelo teorema anterior, a derivada nesse ponto de máximo ou de mínimo vai ser zero. Aí faltou só ele dizer assim, se a função tiver valores maiores e menores, que é o caso desse outro desenho que eu fiz aqui, aí ela vai ter um máximo e vai ter um mínimo, vai ter os dois. Tá? Mas não importa. Vai ter, o que o teorema de Rowley diz? Ele quer que você chegue num ponto que a derivada é zero, um ponto do intervalo aberto AB. Então aqui você já chegou. Tá? E como que você sabe que a derivada é zero? Pelo teorema anterior, porque o que dizia o teorema anterior? Se a função é contínua, se a função é contínua, não, se a função é derivável num ponto, e aqui no nosso caso, a função é derivável em todo o intervalo aberto AB, por hipótese. Se a função é derivável no intervalo aberto AB, e você sabe que a função tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo lá, com certeza nesse ponto de máximo, ponto de mínimo, a derivada é zero. Esse é o teorema anterior. Então, fechou, demonstrou o teorema de Rowley, chegou aqui na tese, tem um ponto onde a derivada é zero, e esse ponto pertence ao intervalo aberto AB, certo? Deixa eu só escrever ali essa finalização do teorema. Assim, se f assume valores maiores que f de A, valores maiores que f de A, então temos um máximo, então temos um ponto de máximo, então temos um ponto de máximo Czinho pertencente ao intervalo aberto AB. Por outro lado, se f assume valores menores que f de A, f assume valores menores que f de A, então temos um ponto de mínimo C pertencente a B. Temos um ponto de mínimo Czinho pertencente a B. Em ambos os casos, ponto final. Em ambos os casos, pelo teorema anterior, f' de C igual a zero. Fechou o teorema. Em ambos os casos,
vírgula, pelo teorema anterior, que a gente viu, aquele lá dos máximos e mínimos locais, temos que f' de C é igual a zero. E o C pertence a B. Então, fechou o teorema de Rowley. Tá certo? Ficou legal essa demonstração aqui. Tá? Ficou legal. E agora, com base nisso aqui, que acabamos de fazer aqui, que é a primeiro vimos aquele teorema anterior de máximos e mínimos, agora vimos o teorema de Rowley, a gente pode partir para esse teorema que ele diz, ele próprio, o autor aqui diz no livro, que é, como ele falou aqui, um resultado central do cálculo diferencial, que é justamente esse teorema do valor médio. Então, vamos colocar aqui, teorema do valor médio. Tá? Teorema do valor médio. Aqui, quando eu tiver que me referir a ele, daqui para frente no livro e no curso, a gente pode simplesmente escrever TVM, para ficar mais rápido, né? TVM, Teorema do Valor Médio. Lá no livro do Elon, ele chama esse teorema de Teorema do Valor Médio de Lagrange. Ele está lá no capítulo 8, não se esqueça. Depois dessa seção de derivada e crescimento local, ele vem aqui com uma seção de funções deriváveis no intervalo, começa com esse teorema de Darboux, depois a gente vai dar uma estudada nele, e aí vem o teorema de Rowley, que acabamos de ver, e teorema do valor médio de Lagrange, exatamente a sequência aqui, né? Teorema do valor médio de Lagrange, ou simplesmente teorema do valor médio. Então, qual que é o enunciado dele, em primeiro lugar? Você veja que está igualzinho nos dois livros, né? Aqui no livro do Elon, seja uma função definida no intervalo fechado AB em R, contínua, derivável no aberto AB, então, existe um ponto C pertencente ao aberto AB, tal que a derivada no ponto C é f de B menos f de A, dividido por B menos A. Vamos ver se esse enunciado bate com o que a gente encontra no livro do Ávila. Bate certinho. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, derivável nos seus pontos interiores, que é o aberto AB, então existe um ponto interior C, pertencente aberto AB, tal que, mesma coisa, só para ficar a fórmula igual a do Elon, é só você imaginar esse B menos A aqui que está multiplicando, passar para cá dividindo. Fica igualzinha a fórmula dos dois livros. As duas formulações são equivalentes, tá certo? Deixa eu perguntar para a turma se vocês estão acompanhando. Vocês estão acompanhando essa aula até agora? Não? Quem está ainda vivo aí acompanhando? Só para ter uma noção, se pelo menos uma pessoa. Sim. Acompanhando, professor. Estou acompanhando, professor. Obrigado por existir, tá certo? Todos vocês. Valeu por existir. E valeu por estar acompanhando. Então, olha só, eu vou, antes de partir para a demonstração, vamos escrever o enunciado. Daí eu vou fazer um desenho no GeoGebra para a gente interpretar o que esse resultado está dizendo de tão especial assim, né? Então, vamos primeiro escrever aqui. Seja uma função f, dois pontos, de AB em R. Então, esse é a primeira hipótese do teorema do valor médio. Você tem uma função definida no intervalo fechado. Seja f, dois pontos, de AB em R. Em R. E essa função, como ele mesmo diz aqui, ela é contínua em todo esse intervalo fechado. E derivável nos pontos interiores, no aberto AB. Então, essa função contínua em AB, em AB e derivável em aberto AB. Então, olha só, situação que a gente está aqui. Ponto final. Então, tese do teorema. Então, existe um ponto C pertencente ao aberto AB, tal que isso aqui acontece, que é equivalente àquela fórmula do Elon, com B menos A passado para cá dividindo. Tá? Assim, dessa forma aqui, que ele mesmo chegou aqui na demonstração dele. Então, existe um ponto, não precisa ser um único, pode ser mais de um, até na figura que eu vou fazer no GeoGebra, você vai ver que é mais de um ponto. Então, pode ter um, pode ter mais de um, mas existe pelo menos um ponto no intervalo aberto AB, tal que a derivada nele satisfaz essa relação aqui. F de B menos F de A sobre B menos A. Então,
existe, não vou nem colocar um ou pelo menos um, vou só colocar assim, existe C, pode ser um, pode ser mais de um, mas existe um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que. Aí você pode escrever desse jeito que ele escreveu, f de B menos f de A é igual a derivada em C vezes B menos A, que é equivalente, o que é equivalente, se você preferir, aquela formulação elo, equivale a. Existe um ponto de superfície AB tal que isso, ou o que é equivalente, f' de C, igual a f de B menos f de A, dividido por B menos A. Ponto final. Tá lá. Bom, ok. Aí vem a demonstração. Só que antes da demonstração, vamos fazer uma interpretação geométrica ali no GeoGebra, né? Demonstração. Aqui depois a gente faz aqui a demonstração. Vamos fazer uma figura aqui. Figura que eu quero fazer é a seguinte. A gente pode até pegar essa função aqui mesmo. Eu tinha feito na outra aula com a função seno, mas já que ele colocou essa função aqui, x cosseno de x, essa é uma função contínua no intervalo fechado. Só que vamos pegar um intervalo diferente aqui. Vamos pegar um intervalo π, vamos ver para pegar um trecho maior da função, né? Π, até sumiu aqui a função, né? Não sei onde foi parar mais. X maior ou igual que π, x maior ou igual que menos π, porque eu digitei errado aqui. X maior ou igual que menos π, agora ela vai voltar. Isso. E x menor ou igual que π. Vai ficar bem legal esse exemplo aqui dessa forma. Depois eu faço com o seno também para a gente ver. A gente pode fazer até duas figuras. Meu Deus, aqui. Isso. O negócio aqui tá estranho, hein? Ué? Eita. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ficar só com esse aqui. Travou aqui. Meu Deus, quando eu tô ficando feliz, o negócio trava. Trava completamente. Para ter que ser feito de novo, para gastar tempo. Que maravilha. Então, olha só, vamos pegar aqui. F de x igual a x vezes cosseno de x. Tá lá. Só que eu vou pegar um intervalinho um pouco maior do que quando a gente fez ali. Eu vou pegar o intervalo x maior ou igual que menos π, vírgula x menor ou igual que π. Entre menos π e π, para pegar um trecho maior aqui da função. Fica mais interessante aqui o exemplo. Olha lá. Menos π até π. Olha bem a função aqui, como é que ficou. Tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente, para colocar como referência, já que ferrou tudo, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu melhorar aqui o gráfico da função e tal. Engrossar aqui um pouquinho, 8, é um tamanho bom. Vamos colocar aqui os pontos menos π e π, menos π e π. Aqui esse ponto A, coordenada dele ali, ó, menos π, 0, enter, e o outro ponto, π, 0, π, 0, enter. Isso, aí ficou bonitinho aqui. Para a gente poder colocar uma reta perpendicular não. Vamos colocar segmento para ficar mais bonitinho. Cadê o segmento? Segmento daqui até aqui. Olha só que legalzinho que ficou. Daqui até aqui. Isso, maravilha. Então, quer dizer, estamos pegando a função x cosseno x, já vamos colocar esses segmentos aqui de maneira pontilhada para ficar bonitinho. Já pode tirar o rótulo, já pode colocar de maneira pontilhada. Acabou. Olha lá. Certo? Então, você tem aqui a função de menos π até π. X cosseno de x. Ela é uma função contínua nesse intervalo menos π até π? Ela é derivável no intervalo aberto menos π até π? Também. Por quê? Porque a gente até calcula a derivada. Ela é multiproduto de duas funções deriváveis, x e cosseno. Então, a derivada dela vai, pela regra do produto, vai dar
como a gente viu lá na conta, né? Cosseno de x menos x seno x. Tem até a fórmula para a derivada. Bom, então, vamos colocar uma reta tangente aqui nela para inclinação. Você sabe que a inclinação da reta tangente é justamente o valor da derivada. Então, coloca um ponto aqui no objeto. E coloca aqui vamos colocar também o ponto correspondente aqui embaixo, que vai ser esse Czinho, né? Faz aqui a reta perpendicular. Pega o ponto na interseção da reta perpendicular com o eixo x. Aí pode ocultar a reta perpendicular. E pode trabalhar só com esse pontinho aqui, que a gente coloca ele, para chamar atenção, vamos colocar em vermelho, e vamos chamar ele de C. Isso. E esse ponto aqui vai ficar também vermelho, para chamar atenção, vai ser o CF de C. Então tá aqui, C, vírgula, F de C. Olha lá, Enter. E aí a gente coloca aqui a reta tangente passando por esse ponto aqui. Olha só que legal que vai ficar. Reta tangente, a inclinação dela é a derivada. Até aí tudo bem. Até aí tudo perfeito. Aqui. Em cada um dos... cada ponto aqui C que eu escolher, sei lá, C igual a menos 2, olha lá, no menos 2 eu tenho essa reta tangente aqui, então quanto que é a derivada dessa função no menos 2? Menos 2,25, é só você ver o coeficiente angular da reta aqui embaixo, tá? Ah, mas eu quero saber aqui no 1, aí você vai com o Czinho lá até o 1, olha lá, no 1, você tem aqui a reta tangente, a inclinação dela, menos 0,29, negativa, aqui ó, a reta está decrescente, ela tem uma inclinação negativa. Interessante. Você tem aqui toda a situação aqui. Porém, no teorema do valor médio, além de aparecer a função contínua no intervalo fechado de menos π até π, vamos colocar aqui menos π, né? Aqui não dá para... Aqui seria legal pegar o próprio, mas não sei se dá para colocar. Acho que dá sim. Aqui é só colocar assim, talvez dê para colocar o próprio número π aqui, menos barra π, acho que funciona. Enter. Ah lá, menos π. Vou colocar em preto aqui para ficar um pouco mais destacado. Aqui, ó. Tá lá. Menos π. E esse outro ponto aqui é o π. Então vamos colocar ele aqui. Por que eu já não copiei aqui? Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Aqui. Ctrl C, Ctrl V, não vai. Então, π, barra π, Enter. Vou colocar aqui na cor preta, menos π até π. Então, essa função é contínua no menos π até π? Com certeza, a gente está vendo aí que é. Derivável no interior tá, já representamos até a derivada aqui, a reta tangente, né? O que mais que está faltando aqui, que apareceu aqui no teorema para a gente interpretar? Apareceu esse f de b menos f de a dividido por b menos a. Olha, isso aqui você vê claramente que a equação é a inclinação de uma reta. Que reta que seria essa que tem inclinação f de b menos f de a sobre b menos a? Olha, esse aqui é o azinho, esse menos π aqui. Ele é o azinho. Vamos colocar aqui, ó. Ele é, na verdade, o azinho. Azinho igual a menos π. Enter. E esse aqui é o bzinho. Bzinho igual a π. Bzinho igual a π. No meu exemplo é isso. Enter. Então, esse aqui é o f de a. Essa altura aqui é f de a. Quer dizer, esse ponto aqui é o a, f de a. A, f de a. E esse ponto aqui, o outro ponto ali embaixo, é o BF de B. Vamos colocar ele aqui. BF de B. B,F de B. Enter. Olha lá. Então, o que é essa fórmula que apareceu no enunciado do teorema do valor médio? F de B menos F de A sobre B menos A. Ela é a inclinação dessa reta aqui, que eu vou colocar na forma de um segmento. Olha esse segmento aqui.
Qual que é a inclinação dele? F de B menos F de A, dividido por B menos A. Vai dar aqui, no caso dessa função, vai dar uma inclinação negativa. Calma aí que eu já vou dar um outro exemplo que tem inclinação positiva. Vamos só mudar a cor dele para chamar a atenção. Vou deixar ele numa cor verde, para ele chamar um pouco mais a atenção, e engrossar um pouquinho aqui, porque ele é um segmento de referência aqui que a gente tem. Tá? Por que de referência? Porque a inclinação desse segmento é justamente isso aqui, F de B menos F de A sobre B menos A. Interpreta para mim, professor, o que significa isso aqui? Afinal de contas, nós vamos ter que provar no teorema do valor médio que existe um ponto C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto C dá isso aqui. Mas o que é a derivada no ponto C? É a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente da função no ponto C vai ter que ser igual à inclinação desse segmento verde. Vamos ver se a gente consegue, sem fazer conta, de ir só no GeoGebra aqui. Estou mexendo ali, olha só, olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer. Opa, parece que nesse ponto C aqui, eu estou tendo a impressão de que... Peraí, aqui o CF de C é esse aqui. Nesse ponto C, eu estou tendo a impressão de que a inclinação dessa reta tangente está igual a essa inclinação aqui. Por quê? Porque estão paralelos. Então, você achou o ponto C aqui do teorema. É um ponto C tal que a derivada f' de C é igual a f de B menos f de A, dividido por B menos A, a inclinação dessa reta. Às vezes fica mais fácil de ver se a gente colocar uma função, quer ver? Ó, deixa eu tentar inserir um sinal de menos aqui, para ver se dá certo. Menos, enter. Olha lá. Você viu? Só que infelizmente não subiu aqui o ponto. Né? Infelizmente não subiu o ponto. Deixa eu ver se eu consigo subir ele na mão. Aqui, pronto. Agora a figura ficou bem legal. Tá? Porque agora você consegue ver mais claramente, às vezes com um negócio positivo, assim, crescente, fica mais fácil do nosso cérebro interpretar. Aqui, f de B, aqui é o ponto B, B igual a π. F de B, essa altura aqui, menos f de A é essa altura aqui. Então, f de B menos f de A é todo um cateto aqui de um triângulo retângulo. E o B menos A é o outro cateto aqui, na horizontal. Então, f de B, você pode enxergar como se fosse um triangulão retângulo aqui, ó. F de B menos f de A, dividido por B menos A. Deu a inclinação dessa reta verde. Então, quando você fala que existe um ponto C no intervalo aberto AB, tal que a derivada em C é igual a isso aqui, no fundo, trocando em miúdos, você está dizendo, ó, existe um ponto C aqui do intervalo aberto AB, aonde a inclinação da reta tangente vai coincidir com a inclinação dessa reta verde aqui, que liga as pontas da função. E repara que aquilo que eu falei de não ser único, você repara que tem, a gente está vendo que tem um ponto C aqui onde isso dá certo, onde a reta tangente fica paralela com essa verde, mas se você fosse mais para frente aqui, ó, esses pontos aqui dá tudo errado. Ela não está na mesma inclinação. Não está na mesma inclinação, não está. Mas se você for um pouquinho mais aqui, ó, vai chegar num outro ponto aqui, ó, que dá certo também. Você tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. Certo? Que tem tudo a ver com o teorema do valor médio. Tá legal? Agora deixa eu perguntar para a turma. Turma, vocês compreenderam essa figura e compreenderam o sentido, o que significa, a interpretação geométrica desse teorema do valor médio? Vocês entenderam isso aí, sim ou não? Vamos ver se alguém reage. Sim, professor. Sim? Ótimo. Então vamos partir para a demonstração aqui. Ó. Vocês entenderam o enunciado, entenderam a interpretação geométrica, agora tem que fazer a demonstração. Então, como que eu demonstro ali no rigor da demonstração matemática que realmente, dado uma função contínua, como essa azul, nesse intervalo aberto AB, perdão, nesse intervalo fechado AB, que seja derivável em todo o aberto, existe com certeza um ponto C aqui no aberto AB, tal que a inclinação da reta tangente, f' de C, vai bater com a inclinação desse segmento verde. Ou seja, a inclinação da reta tangente vai ser dada por f de B menos f de A, dividido por B menos A. Como que eu provo isso aqui? Então vamos prestar atenção nessa demonstração. Primeira coisa que ele escreve o seguinte, consideremos a função. Esse é justamente o tipo da coisa que o aluno, às vezes, me pergunta assim, mas não, como é que eu ia saber que tem que criar
essa função? Talvez a gente não iria saber. Quem criou isso aqui foi alguém que pensou no problema de demonstrar esse teorema durante muito tempo, ele já está passando aqui para a gente a essência do raciocínio dele, sem ficar explicando muito como ele chegou até esse raciocínio. Né? Então a gente tem que procurar entender a demonstração e não ficar se torturando, imaginando que se largassem nas nossas costas o problema de, pela primeira vez, ter que demonstrar o teorema do valor médio, que ninguém nunca demonstrou antes, vamos supor, a gente ter essa ideia aqui magicamente. A gente não precisa ficar se torturando com isso. A gente pode fazer uma leitura e tentar entender a demonstração, tá? Sem ficar, eu não teria pensado nisso. Bom, tudo bem, tá? Imagina, todo físico vai ficar olhando para a teoria do Einstein da relatividade, mas eu nunca ia ter conseguido pensar a teoria da relatividade sozinho. Bom, é melhor você parar de ficar chorando isso e estudar logo a teoria da relatividade e tentar entendê-la, né? Já que ele fez o favor de já pensar e ter a ideia dela, que a gente nunca ia conseguir ter a ideia. Então, consideremos a função. Você repara, vamos tentar entender isso aqui. Ele criou a função f a partir da função f que a gente já tem do enunciado. Então ele escreveu assim: considere uma função f de x que é igual a f de x menos f de a menos isso aqui vezes x menos a. Criou uma função f a partir do f. Então vamos seguir nessa trilha dele. Demonstração. Consideremos a função. E eu vou observar duas coisas interessantes a respeito dessa função, que são fundamentais para a demonstração. Consideremos a função. Aí ele escreve aqui, f de x igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a, b menos a, dividido por x menos a. Dividido por x menos a. Ponto final. Note que, aí o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Note que, se a gente se perguntar quanto que é o f de a e o f de b, a gente vai ter uma surpresa. Note que f de a, por exemplo, é igual, se você substituir x por a, né, vai ficar f de a menos f de a menos, aí você substitui aqui também, tem esse x que você também vai trocar por a, f de b menos f de a sobre b menos a vezes a menos a, que é zero. Então, resultado, esse aqui deu zero, então ficou zero vezes isso aqui, que vai dar zero, e f de a menos f de a cancela também. Então, f de a no final deu igual a zero. E o f de b, como é que ficaria? f de b é igual a f de b menos f de a, f de b menos f de a, menos f de... Aí copia esse termo aqui, f de b menos f de a, dividido por b menos a, vezes, aí estamos substituindo o x por b agora, f de b, menos b menos a. Aí o que você percebe? Você percebe que esse termo b menos a multiplicando corta com esse b menos a aqui em cima, você vai ficar com f de b menos f de b, menos f de a, menos com menos é mais, f de a, cancelou tudo, deu igual a zero. Ou seja, f de a é igual a f de b, que é igual a zero, no caso. Ponto final. Então, a partir dessa f que ele construiu, a gente já notou que, bom, em primeiro lugar, como ela vem toda aqui da função contínua, f, isso aqui é tudo contínuo, então ela é também uma função contínua, que pode ser também considerada contínua no intervalo AB, igual a f. Primeira coisa. Segunda coisa, derivável também em AB. Terceira coisa, f de a igual a f de b, que é igual a zero. Quer dizer, essa função aqui, ela está pedindo praticamente para a gente pensar no teorema de Rowley, né?
ela tem f de a igual a... quer dizer, se você trocar aqui por fão, o teorema de Rowley, já fica perfeito para você aplicar essa função aqui, que ele criou. Né? Mas vamos ver o que ele vai falar. Ela fala de um gráfico, para o aluno entender melhor aqui a construção, o gráfico dessa função está ilustrado na figura 7.5, que eu já vou mostrar aqui. Figura esta que é construída a partir da figura 7.6. Então vamos dar uma olhada nessas figuras aqui, ó. Olha aqui. A figura 7.5 é a figura da fão, que ele diz que foi construída a partir da 7.6. O que é a 7.6? A 7.6 é a ilustração dele da função f' original. Aparece até a nossa f' que a gente tinha feito aqui no GeoGebra. No nosso caso, a f' é essa azul aqui, né? Essa aqui é a função, a nossa função f de x, aqui, ó, apareceu bem pequenininho aqui, embaixo, um f' azul, tá? Olha lá, já estou destruindo a figura aqui. Tinha um f' azul aparecido ali embaixo, mas que, enfim, só para indicar aqui, ó, tá difícil de pegar ele aqui e arrastar. Aqui, consegui. Ele vai ficar aqui, ó. Esse f' aqui, ó. Tá certo? Essa é a nossa função. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui um pouco. Não sei se eu me lembro o comando para aumentar aqui. Certamente não. Espera só um pouquinho aqui. Deixa isso aqui para lá. Isso aqui não vem ao caso agora. O que importa é que a função é f' aqui. Tá certo? Então, ele fez também aqui uma função f' aqui, seria azul aqui. E, inclusive, ele fez as retinhas ali que eu tinha comentado com vocês, né? Por exemplo, a f de a, que o nosso está aqui, a f de a, b, f de b, são as extremidades aqui do intervalo. Então, ele colocou também as extremidades. Aqui, esse azão aqui é o a, f de a, esse bzão aqui é o b, f de b. Aí, essa reta aqui, ligando o azão com o bzão, seria a nossa reta verde. É a nossa reta verde aqui. E a reta tangente que você quer encontrar na mesma inclinação que a verde, é justamente essa retinha aqui passando pelo ponto C, que seria o Czinho f de C, que eu coloquei em vermelho aqui. Certo? Aqui, ó. Aqui acho que ela está bem na mesma inclinação. Tá? Que eu estou fazendo no olho aqui. Bom, a partir dessa função f, ele faz a fão. Então, a fão, como é que foi a fórmula mesmo que ele colocou ali na lousa? Fão de x igual a f de x menos f de a, menos isso aqui, x menos a. Repara que isso aqui formou, como eu já antecipei para vocês, uma função que é contínua e que vale zero. Ela vale zero nos extremidades. Então, ele fez aqui uma função que se anula em a. Você vê que a fão dá zero em a, e dá zero em B. E ele fez essa barriga aqui para cima. Né? Aí teria que pensar um pouco aqui, a partir desse gráfico, por que não ficou negativa, por exemplo. Aí depois vocês raciocinam para tentar enxergar por que veio daqui para cá. O que é importante a gente ver aqui no momento que, como ele vai falar aqui na sequência, né? Vamos voltar ali para a página anterior. O que ele falou ali? Ele falou logo o seguinte, ó. Repare que f se anula em x igual a fão, se anula em x igual a e x igual a b. Já fizemos aqui na lousa a conta e vimos que realmente se anula. Aplicando a esta função fão o teorema de Rowley, que ela está perfeita para aplicar, obtemos o resultado desejado. Por quê? Vamos escrever aqui na lousa. Podemos, assim, aplicar o teorema de Rowley. Podemos, então, aplicar o teorema de Rowley. Está aqui. Rowley. E o que diz o teorema de Rowley? Ele diz o seguinte: se a tua função é contínua, definida no intervalo fechado, derivável no aberto, tudo igual a fão, e fão de A é igual a fão de B, então vai existir um ponto Czinho no intervalo aberto, tal que fão, linha de C vai dar zero. Vamos então aplicar o teorema de Rowley. Daí, a partir desse teorema, existe Czinho pertencente ao intervalo aberto AB, tal que o fão linha de Czinho é igual a zero. Bom, porém, o que é fão linha de X?
Aí você tem que olhar para essa fórmula azul e escrever a derivada. Porém, como a gente já viu que a f de x é igual a f de x menos f de a, que é uma constante, menos um coeficiente aqui que é constante também, que é esse f de b menos f de a, dividido por b menos a, dividido por b menos a, vezes x menos a. Porém, como isso aqui é a fórmula do f de x, então sua derivada é dada por. Então, sua derivada f' de x é dada por. Dois pontos. Vamos analisar aqui. F' de x igual derivada desse lado igual derivada desse lado. São três termos que tem. Primeiro termo, derivada do f' de x. Então, f' de x menos derivada de f de a, que é constante. 0 menos uma constante vezes x menos a. Mantém a constante. F de b menos f de a. F de b menos f de a dividido por b menos a, vezes, quanto que é a derivada de x menos a? Derivada de x é 1, derivada de a é 0, que é constante. Então, aqui vai ficar vezes 1. Então, conclusão, o f' de x ficou igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. F de b menos f de a sobre b menos a. Menos f de b menos f de a sobre b menos a. Como a gente viu que existe o c tal que f' de c é igual a 0, que a gente acabou de escrever aqui, como existe c, como vimos, existe um czinho pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f' de czinho é igual a 0. Então, aplicando essa ideia aqui, né, nessa fórmula anterior, vai ficar f' de czinho igual f' de czinho menos f de b menos f de a sobre b menos a, que é igual a 0, porque f' de czinho é igual a 0. F' igual a 0. Então, olhando para essa parte aqui, o que, que a gente tira? Para essa igualdade aqui, focando a nossa atenção aqui, passa esse termo negativo para o outro lado, você fica com f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a, como a gente queria demonstrar. Ponto final, e fechou o teorema. Tá? Bom, tem ainda mais um comentário ali que ele faz no final, muito interessante, que a gente pode aproveitar esse finalzinho aqui da aula para dar uma lida ali no comentário, que é o seguinte, ele faz essa demonstração aqui, chega aqui no... Lembra que eu falei que isso aqui que ele chegou é equivalente a isso aqui, né? É só você passar o b menos a multiplicando. Você poderia até escrever aqui também, vírgula, o que é equivalente a, o que equivale a, ou o que é equivalente a, o que é equivalente a f de b menos f de a menos f de a, dois pontos, f de b menos f de a, passo o b menos a multiplicando, fica f' de c vezes b menos a, que era exatamente o enunciado original que está lá no livro do Ávila. Tá? Bom, ótimo. Aí ele diz o seguinte aqui,
Geometricamente, isso significa que existe um número C entre A e B, quer dizer, no intervalo aberto a B, tal que a reta tangente à curva y igual a f de x, no ponto CF de C, é paralela à reta que passa nos pontos AF de A e BF de B. Você veja que esse parágrafozinho que ele falou aqui confere exatamente com a figura 7.6 dele, claro, mas confere também exatamente com a nossa figura aqui do GeoGebra. A interpretação do teorema do valor médio. Existe um ponto C entre A e B, tal que a reta tangente à função azul f no ponto CF de C tem a mesma, como é que é a palavra que ele usa? É paralela. Paralela significa a mesma inclinação. A reta que passa nos pontos AF de A e BF de B, que é essa reta verde aqui, paralela à reta tangente. Note que esse ponto não precisa ser único, como eu tinha falado, aqui do outro lado tem um outro ponto que satisfaz isso também. Tá lá, ó. Tá? Aqui no caso dessa função, 2 pontos. Em outras funções pode ter apenas um ponto. No mínimo vai ter, pelo teorema. Em outras pode ter 3, 4, quantos pontos você quiser, tá certo? Aí depende da função que você vai montar, que você vai criar, que você vai desenhar. Bom, observe que a fórmula 7.5, essa aqui, f de b menos f de a igual a f' de c vezes b menos a, é válida com a e b substituído por dois números quaisquer, x1 e x2 do intervalo AB. Isso é interessante. Não importa qual desses dois números é o menor. Mas, claro, aí a fórmula vai ser reescrita assim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, se eu ignorar esse A e B e resolver colocar outros dois pontos, digamos, um aqui e outro aqui, e aí eu quero olhar para a função apenas dessa reta aqui perpendicular até essa reta perpendicular. Então, seria o meu x1, x2. Esse G aqui é o x1, esse H é o x2. Bom, aí é claro que você pode reaplicar o teorema do valor médio aqui dentro. Tá? Claro que aí não vai mais ser essa reta verde aqui que vai mandar. Vai ser uma outra reta, que vai vir desde aqui, olha ali o ponto de interseção. Um ponto vai ser esse aqui, pum, acabamos de colocar ali, o outro ponto vai ser esse aqui. Então aí, atualizando aqui o teorema do valor médio nesse caso, você vai ter esse novo segmento aqui, ó, eu vou fazer ele laranja para diferenciar do verde, que é o original ali, né? Aqui. Deixa ele numa cor aqui diferente, sei lá, assim. E aqui. Tá aí, ó. Então, se você restringir aqui para esse x1, x2, aí o que acontece? Repensando o teorema do valor médio aqui, existe um ponto C, que agora vai estar aqui entre o x1 e o x2, tal que, olha lá, o C vai estar entre esse x1 e o x2, aqui, tal que a derivada, a inclinação da reta tangente, vai coincidir com a inclinação dessa reta laranja. Então, ou seja, a reta tangente vai ficar paralela à laranja. Será que a gente consegue achar esse ponto? Dá uma olhada só. Tá boa, tá aqui. Tá por aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. É difícil acertar aqui com a mão, mas é mais ou menos aqui assim, ó. Ficou paralelo. Tá? Então achou aqui um ponto C. Nesse caso é único, acho que não sei se vai ter outro aqui. Tá? Talvez não, mas quer dizer, você pode, olha lá, por exemplo, daqui até aqui, vai ter algum ponto C que vai ficar paralelo a essa reta laranja? Olha lá, já achei um aqui, ó. Ficou paralelo. Tá? Pode ter algum outro mais para lá? Pode ter, vamos ver. Olha lá, pum, ficou paralelo. Tá? Então, isso que ele está dizendo aqui, nesse momento final aqui do capítulo, assim como você viu aquele teorema do valor médio ali original, que a gente já discutiu, você pode também fazer digamos assim, esses recortes aqui dentro, que continua válido. Né? Deixa eu apagar aqui para despoluir a figura. Apagar aqui essas perpendiculares.
e deixar só aqui, e apagar o G e H também. Deixar só o desenho original que a gente tinha feito, que estava bacana, sem estar muito poluído, né? Depois eu vou printar e colocar para vocês lá na sala de aula virtual. Tá aqui. Bom, então quer dizer, eu posso trocar o AB por x1, x2 dentro do intervalo fechado AB, não importa qual desses dois números é o menor. E aí eu vou poder reescrever a conclusão do teorema, em vez de com A e com B, com x1 e x2, onde Czinho é um número entre x1 e x2. Tá? E aí eu fiz a figura ali para ilustrar para vocês. O teorema do valor médio tem importantes consequências. Ele nos permite saber, por exemplo, se uma função é crescente ou decrescente, conforme sua derivada seja positiva ou negativa, respectivamente. Assim, se uma função tem derivada positiva em todo um intervalo AB, derivada positiva em todo um intervalo AB, a gente pode, dessa fórmula aqui, 7.6, né? Então essa derivada aqui, ela é positiva em todo intervalo. Porque, por que ele fala todo intervalo? Porque a gente não sabe aonde vai cair esse ponto C. Ele vai cair em algum lugar do intervalo aberto, AB, ou do intervalo aberto x1, x2, aqui no caso. Então você não sabe se aquele F... Aqui, no caso, ficou positivo, mas lembra como eu tinha desenhado no começo, que a reta verde estava assim? Né? Ou agora há pouco eu fiz a laranja que estava meio inclinada negativa. Né? Então aí vai cair num ponto C que a derivada é negativa. Então, se você souber que a derivada fica positiva em todo o intervalo AB, com certeza esse F' de C, seja onde for que vai cair o C, esse F' de C vai ser positivo. E aí você pode escrever o seguinte, ó, olha só essa observação final. Observação final é a relação, é uma relação ou conexão entre o TVM, entre o teorema do valor médio e crescimento barra decrescimento da função f num intervalo, da função f num intervalo. Então ele diz aqui, ó, intervalo. A gente sabe da fórmula do TVM, a gente sabe que existe um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Isso aqui é o que veio do teorema do valor médio. Aí você supõe que f' de X, como ele falou aqui, ó, suponha que f' de X é maior que zero, positiva, em todo o intervalo AB. Supor f' de X maior que zero, positiva, f' de X maior que zero para todo X pertencente ao intervalo aberto AB. Pouco importa onde vai cair o seu Czinho aqui, Czinho está dentro de AB, essa derivada vai ficar positiva. Então, olha só que interessante. Se B é maior do que A, então B maior do que A, supõe um intervalo AB, implica que B menos A é positivo, B menos A é maior que zero, número positivo B menos A multiplicado pelo número positivo F' de C, né? Seria até bom escrever, então F' de C é maior que zero, então F' de C é maior que zero, e o fato de que B é maior do que A implica que o B menos A também é maior do que zero. Daí, a multiplicação dos dois é maior que zero. Daí, F' de C vezes B menos A, maior que zero vezes maior que zero, dá maior que zero também. Então, conclusão, F de B menos F de A fica maior do que zero. Portanto, F de B menos F de A fica maior do que zero, o que é equivalente a dizer que
equivale a dizer que a f de A, que é o valor que vem antes, primeiro vem o A, depois o B, é menor do que f de B. F de B, o que significa isso aqui? Função crescente. Função crescente, claro, porque eu coloquei maior que zero. Se você tivesse colocado aqui maior ou igual que zero, aí aqui ficaria maior ou igual que zero. Aí aqui ficaria, esse aqui não, mas esse aqui ficaria maior ou igual que zero. Aí esse aqui ficaria maior ou igual que zero. Aí esse aqui ficaria menor ou igual. Aí ficaria função não decrescente. Não decrescente. Ou seja, existe, aí eu vou colocar assim, analogamente para f' de x menor ou igual que zero. Tudo análogo aqui. Você vai chegar aqui no final, função decrescente. Tá? Analogamente, porque já está muito no final da aula, eu não vou, já é 20:28, analogamente para f' de x menor ou igual que zero. Tá? Ponto final. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente explorou o máximo aqui que deu, o teorema de Rowley, teorema do valor médio, sua interpretação geométrica, sua demonstração, sua relação com a questão da função ser crescente ou decrescente. Depois de amanhã, na quinta-feira, a gente não vai entrar direto em integral. A gente vai para o livro do Elon, aprofundar o nosso conhecimento das derivadas antes de passar para o assunto integral. Tá? Vamos ver se a gente faz pelo menos umas 3 aulas aí, a da quinta-feira, mais as 2 da semana que vem, dando uma estudada no livro do Elon. Tá? E depois a gente passa para o assunto integrais. Um grande abraço e até a próxima. Opa, o que eu fiz aqui? A gente tinha que interromper a gravação antes.